Então, vocês já sabem que todo programa em C, ele consiste de uma ou mais, né, funções. Nós temos uma ou várias funções. Agora, em Micro 2, nós teremos mais funções, né, não só uma. Isso aí é bom porque os nossos programas, eles ficam modulares e estruturados. O próprio main, que é esse programa principal aqui, ele é uma função. O próprio main. Então, o C é uma linguagem extremamente estruturada. Isso aqui é bom, né, para nós programadores. E exige, né, do programador esse domínio de estruturar o programa, porque aí o programa fica mais fácil da gente entender, o programa fica mais fácil de vocês melhorarem cada vez mais ele. Então, vocês já sabem que o menor programa que a gente pode compilar é o void main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Esse é o menor programa que a gente pode compilar. Ele não faz nada, mas compila, né? E a nossa função main é a principal, ela tem que ter. Se o main não compila o nosso código, dá erro, ele fala que não tem função main. Os nossos programas agora, eles terão uma estrutura de blocos. Então, nós trabalharemos agora, a partir de hoje, com blocos. O bloco 1 são os comentários gerais. O bloco 2, cabeçalho. O bloco 3, as subrotinas, funções. E, por último, a função main. Então, por último de tudo, a nossa função main. Falando dos comentários gerais. É o que o nome está dizendo. Então, vocês vão trabalhar com comentários no bloco 1. Então, os blocos de comentários são de grande importância na documentação. Então, nós teremos uma documentação nesses comentários gerais. O programador poderá inserir ou não os comentários em seu programa. Por convenção, é importante ter os comentários. Então, ter os comentários. Fica mais fácil, né, da gente começar essa documentação do nosso código. Exemplo. Aqui seria um bloco de comentários. Um exemplo. Esse bloco ele está presente no micro C. Então, o micro C ele tem esse bloquinho aí de comentários. Então, pelo menos, nós temos que ter o nome do projeto. Copyright é os direitos, né? Os direitos autorais, geralmente, vocês colocam o nome de vocês aí, né? Como os detentores aí dos direitos autorais. A data que você fez e as revisões que você vai implementando. Aí você vai colocando as datas aqui. A descrição desse seu projeto. O que ele faz? Né? Então, o que o seu projeto faz? Aí você vai escrever aqui. As configurações de hardware que você usa. Ó, então, aqui tem exemplo de um PIC 18F45K22. Foi dado aqui o caminho do datasheet, né, desse PIC. Tem a ULR aqui, né? O URL do PIC. Temos também, ó, a placa que ele foi testado. Que placa que foi testado esse código aí? É uma tal de EasyPic. A EasyPic é uma placa comercial aí que ela vende nesse site aqui, ó. Uma placa para fazer protótipos aí, né, de projetos. Que oscilador que foi usado, né?
Se tem módulo externo ou não, né? Aqui está como não. Qual software foi usado para compilar? Foi o MicroC, e aqui está o site também, né, do software MicroC. E anotações que vocês acharem importantes. Tipo, jumper, informação dos jumpers que tem, qual que é a função, né, de cada jumper e assim por diante. Então, o nosso código tem que começar agora com esse documento, né? Seria a documentação do nosso projeto. Aqui tem um exemplo, né, do bloco 1 de comentários que foi colocado o nome do projeto, né, ó, teste LCD no kit USB 18F2550. Descrição. Este programa tem por objetivo controlar um servomotor, o S0009. O cursor do LCD ficará desligado. Foi dado aqui a função dos botões. Então, o botão que estiver ligado lá no RB0, ele liga um LED, que está ligado no RC1. O botão RB1 liga um relé. O RB2 liga um buzzer. Os pinos RA0, 1, 2 e 3 controlam LEDs. O RA5 tem um potenciômetro lá de 47K. O RA4 tem um buzzer. O RC6 tem um relé. O RC7 tem um módulo RX433. Autor, data de revisão. E eu acho que ele continua. Espera aí. Continua aqui, ó. Dá até para vocês fazerem o desenho, claro que bem, né, com uma resolução bem baixa, né? Nada detalhado aqui, mas dá para ver mais ou menos a posição dos componentes na... Tipo, ó, o LCD está aqui, ó. Tem todos os pinos que foram utilizados para o LCD. Tem um LEDzinho de power nesse canto. Tem o reset aqui, que é o botão, né, de reset. Tem um potenciômetro aqui para contraste. Ó, o pique está aqui nesse canto. O cristal é de 20 mega. O módulo RX433 está aqui, né? O receptor de RF. E ele está ligado no RC7. O relé está nessa posição aqui. Ele tem um LED que sinaliza o on do relé, se o relé está ligado ou não. Ele tem 3 contatos, nessa ordem aqui está o NF e o comum do relé. Normalmente aberto, fechado e comum. Tem um potenciômetro aqui. Tem uns terminaizinhos aqui, ó, 3 terminais. Um é o GND, outro é o VCC, outro é o RC2, que é o módulo PWM. Tem um conector aqui para USB. Tem um jumperzinho aqui, ó, que ele controla a alimentação ou externa. Externa eu ligaria o jumper desse lado. E se for pela própria USB, aí eu ligo o jumper desse outro lado. Tem um P4 aqui, que é aqueles plug para a gente ligar a nossa fonte. E aí eu posso ligar de 7 a 25 volts. Temos aqui um botão B0, um LED, que está ligado no RC1, um buzzer. Temos aqui mais 4 LEDs e mais 2 botões aqui, ó. Então, dá para vocês desenharem mais ou menos, né, o detalhe aí do kit de vocês, né? Se vocês futuramente trabalharem com kit físico, né, então dá para fazer uma documentação dessa. Aqui tem a parte de configurações aqui embaixo, né? Então, o que foi usado? Um cristal de 20 mega, um microcontrolador, 18F2550. O software que foi usado para compilar, que foi o MicroC Pro ForPic, montado em placa de prototipagem lá em 2016. Então, detalhes aí do nosso projeto. Então,
nós temos aqui que um exemplo com informações mínimas necessárias para um código estruturado em linguagem C embarcada. Então, eu sugiro para vocês, hoje vocês vão iniciar, né, um código estruturado como tarefa, atividade lá para os laboratórios. Então, eu sugiro começar fazendo uma documentação dessa, né? Comecem fazendo uma documentação dessa, onde vocês vão colocar o nome do projeto, os autores, histórico de revisões, descrição, configurações e anotações aqui, notas que vocês acharem importante. Então, para a gente começar, eu acho interessante ter pelo menos esses tópicos aí para o projeto de vocês. Depois vocês vão melhorando. Façam uma matriz dessa aqui, depois é só copiar e colar. Não precisa, para cada projeto, ficar copiando, né, escrevendo novamente todos esses itens. Façam uma matriz e depois vão alterando o que for necessário para o respectivo projeto. Agora vamos entrar no bloco 2, que é o cabeçalho. Então, o bloco 2, nós colocamos as definições de pré-processamento, já vai ter exemplos disso aqui. As declarações das variáveis globais também vai no cabeçalho. Então, neste trecho do programa, podemos declarar todo o cabeçalho do nosso programa, assim como definir variáveis globais, que poderão ser utilizadas em todas as funções. Essa é uma característica das variáveis globais, né? E utilizar em todas as funções. Aqui está um exemplo, ó. Então, a parte 2, que é o cabeçalho, aqui tem um exemplo de uma diretiva de pré-processamento. Toda estrutura que tem o jogo da velha é uma diretiva do pré-processador. E o nome dessa diretiva chama include, que é incluir. O que ele inclui? Uma determinada função ou conjunto de funções. De nome, aqui nesse exemplo, nome é minhas funções.h. Então, essa diretiva de pré-processamento, ela inclui, né, ó, em nosso programa, as bibliotecas de funções que estão no arquivo minhas funções.h. Tem o define. O define é outra diretiva de pré-processamento. O define, ele cria identificadores, labels, né? Então, eu tenho aqui define port b.rb2, B2. Então, ele substitui, né, o identificador port b.rb2 por B2. Isso aqui é exemplo do bloco 2. O bloco 2 também, eu posso colocar as variáveis. Posso não, né? Devo colocar as variáveis globais. Declarar. Então, aqui está o int A e o int B. Então, são variáveis globais. Então, o cabeçalho ele tem essa característica. O que eu vou colocar no cabeçalho? Diretivas de pré-processamento e as variáveis globais. Essas diretivas a gente ainda vai falar hoje bastante delas, tá? Pulamos agora para o bloco 3. O bloco 3 são as subrotinas, são as funções. Não é a função main. A função main vai ser a última, vai ser o bloco 4. Então, este bloco trata-se de uma função que carrega o nome da função, né? Eu vou ter que pôr o nome da função aqui. Seu tipo pode ou não ser explicitado. O tipo. Se você não coloca o tipo, que é o que ele quer dizer aqui, ó, não ser explicitado, se eu não coloco o tipo, por padrão, o compilador escolhe o tipo int. Isso vale para a variável e vale para a função. Caso não seja, qualquer função, ó, será do tipo int, né, que eu acabei de falar. Esta função não faz parte da função main. Então, são outras funções.
Vamos ver exemplos aqui. As funções de subrotinas, podemos, no momento da chamada da função, enviar parâmetros para essas funções de subrotina. A função main, a gente não consegue fazer isso. Mas nas funções de subrotina, eu posso enviar parâmetros para as funções. No final da função, encontramos o comando return, cujo objetivo é retornar a função que a chamou um valor de retorno dessa função. Não é obrigatório o uso do comando return, caso não precisemos retornar nenhum valor. Tem função que você simplesmente envia dados para ela e ela executa esses dados. Ela não te retorna nenhum valor. Então, aí não vai ser necessário utilizar o return. Ainda um exemplo aqui do bloco 3. Então, no bloco 3, nós temos aqui o nome da função, os parâmetros que podem existir ou não, o tipo também pode existir ou não, e aí entre as chaves eu vou colocar as ações que eu quero, né? Então, entre as duas chaves, eu coloco todas as ações que eu quero que essa função execute. Aí eu posso ou não usar o return. Aí vai depender da estrutura dessa função, se ela vai retornar um valor ou não. Se for uma calculadora, provavelmente você vai querer que ela te retorne, né, valores. Aqui nós temos um exemplo da função de nome função. Olha só o nome, função. Só que eu não posso usar o C cedilha nem o til, né, nesses nomes de variáveis e nomes de funções. Então, é uma função do tipo void. Se essa função é do tipo void, significa que ela não retorna valor. Ela só executa essa ação aqui, ó, que é inverter o port B. Isso significa que eu não preciso utilizar esse return aqui. Eu posso até colocar, o compilador não vai reclamar, mas não é necessário, porque ela não retorna valor nenhum. O fato da função ser void já me diz isso, porque void é vazio, não existe reserva de espaço de memória, tanto para a variável quanto para a nossa função, né? O bloco 4 é a função main. Só falando um pouquinho aí, voltando a falar lá do bloco 3, o bloco 3 a gente vai detalhar ele já já. Então, o bloco 4 é a função main. Então, a função main tem que existir. Será a primeira a ser executada pelo processador. Né? Então, se não existir, nem compilar, nós não vamos conseguir, né, a compilação do nosso código. Então, junto à função main, temos o modificador de tipo void, que tem a função de declarar que a função main não deve retornar nenhum valor. Eu já falei para vocês que a função main não retorna valores. A manipulação de programas em linguagem C para microcontroladores é diferente de trabalharmos com os PCs, pois nos PCs nós temos o sistema operacional. E o sistema operacional que vai receber retorno da função main. Agora, em microcontrolador, nós não possuímos sistemas operacionais. Então, o nosso código trabalha lá no loop, né, no laço infinito. Então, não temos sistemas operacionais nos microcontroladores. Aqui está um exemplo da função main, mas a função main vocês já estão acostumados, né? Em micro 1 nós trabalhamos muito com a função main. Né? Então, aqui está o setup do código, que tem o tris e o port, e o for, ponto e vírgula, está fazendo a função de laço infinito aqui. Né? Esse for, ponto e vírgula, é igual ao while 1.
while 1 e for ponto e vírgula, dão o mesmo resultado. Eu fico na repetição aqui, né? Então, o porte B vai inverter o nível lógico a cada 1 segundo, ou 1000 milissegundos. Então, antes de chamarmos qualquer função do programa, como, por exemplo, executar uma subrotina qualquer, devemos garantir que o nosso compilador já reconheceu. No momento da compilação, o pré-compilador, responsável pelo reconhecimento da estrutura do seu programa, não pode encontrar uma chamada de uma função antes de reconhecê-la. Para evitar essa situação, nós usamos o protótipo de função. Agora, deixa eu explicar direito o que é isso. Então, se vocês trabalharem com o código estruturado naqueles blocos que eu passei para vocês, blocos 1, 2, 3 e 4, não é necessário usar protótipo de função. O protótipo da função vai ser necessário quando vocês colocarem uma função depois ou abaixo da função principal. Depois ou abaixo da função principal, o void main. Aí sim vai ser necessário o protótipo da função. Por que isso aí? Porque o nosso compilador, ele começa a varredura do nosso código e, por último, ele tem que varrer o void main. O compilador faz isso. O compilador é toda uma heurística aí, né, de várias estruturas de tratamento de dados. Então, se você está com uma função depois do bloco principal, ele vai parar lá no bloco principal e ele não sabe que tem função depois. E para isso a gente cria esse protótipo. Logo mais nós falaremos mais detalhes também do protótipo de função. Então, olha só, aqui tem um exemplo completo agora, né? Como é que vocês vão fazer um programa estruturado? Começar com o bloco de comentários. Vão anotando isso aí, hein, pessoal? Quem também tiver alguma dúvida, vai anotando e depois, né, para não esquecer qual é a dúvida, depois a gente vai respondendo as dúvidas aí de vocês. Então, como não dá para pôr tudo em uma página, está separado aí em slides, tá? Então, o bloco 1, vocês vão escrever o que o programa faz. Inclusive, esse aqui ele vai trabalhar com PWM. Então, esse programa vai ter estrutura para PWM. Olha só, o bloco 2, o que nós fazemos no bloco 2? Declaramos variáveis. Ó, unsigned short. Unsigned é o modificador do tipo short, né? Current, unsigned é o modificador do short, mas ele modifica o quê? Unsigned é sem sinalização, sem sinal. Se é sem sinal, significa que é tudo positivo. Então, essas variáveis separadas por vírgula, né? Então, aqui nós temos uma variável de nome currentDut, vírgula, oldDut, vírgula, currentDut1, vírgula, oldDut1. Então, nós temos 4 variáveis aqui. Todas positivas, por causa do unsigned, né? Todas positivas por causa do unsigned. E o short é o tipo de 8 bits. Então, essas variáveis aqui, elas vão armazenar no máximo 8 bits, que vai chegar de 0 a 255. E para trabalhar com PWM é o que interessa. A gente não precisa ter variáveis maiores para PWM. Então, esse é o bloco 2 desse código. Então, o bloco 2, variáveis globais. Bloco 3, subrotina. Olha, a primeira subrotina é essa aqui, ó, initMain. Inicialização, né,
de registradores. Então, essa primeira função, ela vai inicializar o registrador Ancel, Ancel H, o C1-ON, C2-ON. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é novidade. Isso aqui é o 16F628 que tem esses registradores. O nosso não tem. O nosso, em vez desses 4 registradores aí, nós vamos colocar o ADCOM 0 e o ADCOM 1. Né? Então, a gente vai trabalhar com o ADCOM 0 e 1 aqui. Depois vem as configurações de porte, né? Tris, porte, tris, e PWM1 init e o 2 init. Inicializa os dois. Isso aqui, pessoal, não é o bloco principal, é uma função, é uma subrrotina, de nome initMain. O nome dela é initMain. Só uma pergunta, professor. Oi, pode falar. Essa função que está antes do main, ela vai ser lida e executada. Esse void initMain vai entrar nele e vai executar ele, e só executa quando ele é chamado. Só quando ela é chamado que executa essa função. Essa função, ou todas as funções que vocês criarem, elas só vão ser executadas se você chamar elas. Então, o programa ele faz o cabeçalho e pula lá para o void main. Ele só identifica que tem uma função ali. Isso aí. Isso aí. Aí, nós temos a seguinte ordem agora. Ó. Então, lembrem desse nome aqui, ó, initMain. Então, lá agora no nosso bloco, o bloco 3 aqui, só tem uma subrrotina, uma função de subrrotina. Mas nós podemos ter várias. Nós podemos ter várias funções de subrrotina. Você pode montar, sei lá, uma função para ligar o LED 1, outra função para ligar o LED 2, outra função para ligar o LED 3 e assim por diante. Então, eu preciso chamar, é o que o Luiz comentou, eu preciso chamar essa função. Onde é que eu vou chamar essa função? No bloco principal, que vai ser o bloco 4 agora. Então, no nosso bloco 4, eu tenho a função main. Então, olha aqui, ó, na função main, olha a primeira ação que é feita na função main. Tá aqui, ó. InitMain, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O que é isso? Quando o meu código realmente rodar, depois que terminou a compilação, tudo, aí você vai passar ele para o microcontrolador, aí ele vai começar a funcionar, o seu código vai iniciar o void main. E a primeira ação do void main, olha só, é fazer um salto lá para aquela função initMain. Então, ele vai lá, vai executar a função initMain, que está lá no slide anterior, tá? Terminou de executar, ele volta para cá. E continua aqui. Continua o quê? Carregando, ó, 16 na variável currentDut, carregando 16 na variável dut1, currentDut1. Ele executa essas funções também, ó, de start do PWM1 e 2, executa as funções aqui de setaldut 1 e 2, né, com as variáveis que foram definidas aqui, o valor 16, né? E aí ele entra no laço infinito, ó. Aí ele entra no laço infinito. Então, essa função initMain, ela vai ser chamada nessa estrutura aqui apenas uma vez. Por quê? Depois o código vai entrar aqui, né? No laço infinito, no ION, e não vai sair mais. Depois o nosso código fica nisso aqui, ó. Fica só nessa parte aí o nosso código depois. E o que esse código faz? Ele testa um botão, né? Ó, dá um delay aqui, provavelmente para bounce. E se esse botão, né, for acionado, ele incrementa a variável de nome currentDut. E seta o PWM com o incremento que foi feito. Então, ele aumenta o valor do DUT cycle.
Se esse outro pino aqui, ó, for acionado, que deve ter um botão nele, ele dá um delay também aqui de 40, provavelmente para o bounce, cancelamento de bounce. Decrementa a variável current DUT e seta ela. Então, você tem um controle aqui de incremento e decremento do DUT cycle. Esse código ele está lá como exemplo do microC. Esse exemplo aí é do microC. A única coisa, eu adaptei ele nessa estrutura de código estruturado em linguagem C, usando bloco 1, bloco 2, bloco 3 e bloco 4. Então, agora, quando vocês trabalharem com algum projeto, que nem hoje vocês vão começar com um projeto, primeira etapa, abrir lá o compilador, claro, fazer um fluxograma para ter a estrutura aí do código de vocês, né? Como é que vocês vão dar a solução, né? Precisa de um fluxograma. Fluxograma feito, aí começa a estruturar o código, começando lá do bloco 1, os comentários, a documentação. Bloco 2, declarem as variáveis. A princípio, o que vocês vão usar no bloco 2 são variáveis globais e a diretiva define, geralmente, que é o que vocês vão começar a utilizar no bloco 2. Bloco 3, vocês vão criar funções para o projeto de vocês. E o bloco 4, a função principal. Então, a ideia é essa de código em linguagem C estruturado. Então, ó, por que devemos criar subrotinas? Para permitir o reaproveitamento de código já construído, né? Isso aí vocês já sabem. Para evitar que um trecho de código seja repetido várias vezes, vocês também já sabem. Para permitir a alteração de um trecho de código de uma forma bem mais rápida, né? Então, se altera só a subrotina quando você quer alterar alguma função, né? Que está dando outra característica para o seu projeto. Para que os blocos do programa não fiquem grandes demais e, por consequência, mais difíceis de se entender. Para facilitar a leitura do programa-fonte de uma forma bem mais fácil. Para separar o programa em partes, ou blocos, que possam ser logicamente compreendidos de forma isolada. Né? Porque quando a gente tem um problema grande, é melhor a gente dividir esse problema em várias partes e analisando parte por parte. Então, é melhor eu ter vários bloquinhos do que um bloco muito grande. E agora sim, vamos falar dos protótipos de funções. Então ele está dizendo o seguinte, ó, não podemos usar uma função sem declará-la previamente. Trata-se de uma instrução geralmente colocada no início do programa ou do arquivo, obrigatoriamente antecedendo a definição e a chamada da função. O protótipo informa ao compilador o tipo que a função retorna, o nome da função, bem como os seus parâmetros que ela recebe. Então, aqui está a declaração de um protótipo. Como que a gente faz para declarar um protótipo? Eu coloco o tipo, o nome e os parâmetros, se houver. E termino com ponto e vírgula. Isso aí é declarar um protótipo de função. O que a gente está fazendo, né? Declarando um protótipo. Eu estou avisando o compilador que essa função existe. E ela vai aparecer, em algum momento ela vai aparecer quando o compilador começar a fazer a varredura do nosso código. Né? Então, porque o compilador ele não tem essa inteligência de ler todo o código e depois que ele leu todo o código, ele se organizar nessas funções. Ele vai sempre parar no bloco principal se a gente não declarar o protótipo de função e houver funções depois do bloco principal.
Então, a declaração de protótipos de função vai depender da sua estrutura de montagem do código. Se você montou o código usando o bloco 1, bloco 2, bloco 3 e bloco 4 nessa ordem, vocês não vão precisar declarar esses protótipos de função. Então, aqui tem um exemplo. Olha só, nós temos uma função aqui, ó, void minha rotina. Mas essa não é a função. Por quê? Ó, ela está terminando com um ponto e vírgula. Tem um ponto e vírgula nela. Isso aqui é o protótipo da função. Isso que é declarar protótipo de função. Por que foi declarado nesse exemplo? Ó, porque na sequência vem o void main e depois do void main tem essa função, void minha rotina. Aí sim, aqui é a função. Aqui em cima é o protótipo da função. Agora, claro, esse código você pulou aquela ordem, né? O void main é o bloco 4 e depois aqui você voltou para o bloco 3. Então, uma alternativa é declarar a função. Aí ele vai funcionar perfeitamente. Declarar a função é avisar o compilador que essa função existe e ela está depois do void main. Se você pegar essa função aqui, ó, e colocar ela antes do void main, nem precisa declarar o protótipo da função. Então, no relatório de hoje, tem uns exemplos desse para vocês pensarem lá. Tem já uns códigos com protótipos e ordens, e aí vocês vão compilar para analisar o que está acontecendo. Se der erro, será que está faltando protótipo? Como é que você poderia resolver? Colocando protótipo ou mudando a função de posição, como eu falei, para vocês. Se eu pegar essa função void minha rotina e colocar ela aqui, ó, antes do void main, aí não precisa declarar, não precisa fazer o protótipo de função dela, que basicamente é escrever o nome dela e terminar com um ponto e vírgula. É isso aí que é um protótipo de função. Às vezes o nome assusta, né? Mas é algo bem simples aí. Aqui está a explicação que eu já falei para vocês, tá? Essa explicação detalhada aí do protótipo de função. Essa é a primeira parte, né, do que eu falei para vocês. Temos duas etapas hoje. A primeira etapa, tudo bem, concluímos aí uns 40 minutos, né? Querem perguntar algo, pessoal, antes de continuar? Fiquem à vontade. Então, vamos dar sequência aí, tá? Ó, a aula está sendo gravada, depois eu vou falar dessa gravação que está dando uns bugzinhos aí nessas gravações aí agora para vocês pegarem, né? Depois a gravação da aula. Então, nessa etapa aqui, pessoal, nós vamos falar aqui de a parte 2 de estrutura de um programa em C. Então, a parte 2, nós vamos falar aí de palavras reservadas, identificadores, funções, padrões de formatação de códigos e diretivas do compilador. Então, esse tópico aqui é o mesmo da parte 1 lá que eu já falei para vocês, né? Que a linguagem C consiste de uma ou mais funções. Isso aí faz com que nós construirmos, né, programas modulares estruturados, né? Então, dá essa possibilidade aí da construção de programas modulares estruturados. O programa principal já é essa função, que é o main, que vocês sempre utilizaram aí nos nossos códigos. Palavras reservadas. Então, toda linguagem de programação possui um conjunto de palavras ou comandos
para os quais já existe uma interpretação prévia. Tipo, o while. O while, vocês sabem, que é aquele teste condicional, né, que a gente tem, ele é usado para repetição. O if, o switch case, né? O int, o short, o signed, o unsigned. Então, essas palavras, que elas são ditas reservadas, elas não podem ser utilizadas para nomes de variáveis e nomes de funções, para isso. Então, são essas aqui, ó, as palavras reservadas. Auto, né? Break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, good, to, if, int, long, register, return, outro return aqui repetiu, short, signed, size of, static, struct, switch, type def, union, unsigned, void, volatile, while. Então, essas palavras, elas são reservadas do ANSI C. Então, eu não posso usar elas para outros fins, tipo, dar um nome de variável break, dar um nome de função case. Não posso fazer isso. O compilador não vai aceitar. Identificadores são nomes dados pelo programador às nossas variáveis, às nossas funções, aos nossos rótulos ou outros elementos. Para nós, variáveis e funções, né? Então, os identificadores são os nomes que nós damos. Como já vimos, o identificador na linguagem C pode ser composto de números, né, caracteres numéricos, e alfanuméricos. Além de números e letras, o único outro caractere que pode ser utilizado em identificadores é o underline, que é o sublinhado, ó. O underline pode ser utilizado. O identificador somente pode ser iniciado por uma letra ou o underline, que é o sublinhado. Nunca por um número. Se vocês tentarem declarar uma variável que comece com número, o compilador vai dar erro. Também eu não posso ter, ó, acentuação nenhuma, né? Nenhum tipo de acento nos nossos nomes. E nem esses símbolos, né, utilizados com outras finalidades, aí, esses símbolos aí. Então, aqui, ó, nós temos alguns identificadores, uns exemplos de identificadores. Então, nós temos aqui variável. Será que eu posso usar esse identificador? Posso sim, ele é válido. Então, posso criar uma variável com nome variável, sem problema. Tá? Variável 1, eu posso? Posso também. Se esse 1 tivesse aqui no começo, eu não ia poder, que é esse caso aqui, né? Então, variável 1 é válido. O 1 ABC, pelas regras, né, que vocês acabaram de ver, aí ele é inválido. Porque ele está começando com um número. Variável com acento também eu não posso. Que é underline, teste, underline 2. Underline eu posso. Posso começar, inclusive, com underline. Tá? Aí é válido. Return, não posso. Por quê? Palavra reservada da linguagem C. O return inválido. Ó, eu não posso começar com números, né? Que nem o exemplo do 1ABC. Mas eu posso colocar o underline antes do número. Aí eu posso. Aí é válido. Eu não posso usar esses caracteres
especiais, tipo barra invertida. Barra invertida eu não posso utilizar. Então, é inválido, né? Então, aí nós teremos código, essa declaração aqui de variável ou de função, ela será inválida. Então, as principais regras estão aqui, né? Então, só podem ser utilizados letras, números ou o underline. Devem sempre ser iniciados por uma letra ou o underline, que é o sublinhado. Os identificadores são únicos. Um mesmo identificador não pode ser atribuído a ações diferentes. Não podem ser utilizados como identificadores as palavras reservadas da linguagem C e os nomes de funções também. Qual é o tamanho máximo que a gente pode ter de um identificador? Os 31 primeiros caracteres do identificador, eles serão válidos. No entanto, um identificador pode ter mais do que 31. Só que ele vai identificar até o 31º. Então, podemos ter aí mais do que 31, porém, a identificação só ocorrerá até o 31º. E agora vamos falar das funções. Que até o momento vocês estão trabalhando mais com a função main, né? Mas eu posso ter funções pré-definidas. E nós temos essas funções lá nas bibliotecas do microC. Né? Então, eu posso tirar aqui raiz quadrada, né? Ó, valor absoluto, arco cosseno. Né? Então, tem essas funções já lá nas bibliotecas. Na verdade, nós chamamos a biblioteca e usamos a estrutura de prototipagem dela. Então, as funções são usadas para encapsular pedaços de código separados do programa principal. Então, é isso aí, né? A nossa função, ela está separada do void main. A principal característica da função é a capacidade de retornar um valor ao ponto de chamada. Então, a função, ela funciona que nem a interrupção. Quando uma função é chamada, o código vai ser desviado para aquela função, ele vai executar a função, depois ele volta naquele ponto que ele executou a função e dá continuidade ao código. Procedimentos são trechos de programa que não retornam valor. Podemos, às vezes, nos referir às funções e aos procedimentos como rotinas. Então, ou seja, funções, rotinas, procedimentos, subfunções, subrotinas, têm o mesmo significado. A linguagem C permite a modularização, né, de uma sequência de comandos de forma que possamos executá-la sempre que necessário, sem a necessidade de repeti-la fisicamente. De fato, as funções C são muito parecidas com as subrotinas encontradas em outras linguagens, como o Basic e o Assembly. Então, toda função, nós temos o formato geral dela aqui, ó. Eu posso ou não colocar o tipo, né? Lembrando que se eu não colocar o tipo, o compilador ele vai utilizar o int, né? O tipo int. Eu tenho que colocar um nome válido para ela, agora vocês já sabem as regras, né, desses nomes. E eu posso ou não ter parâmetros. Esse item parâmetros é a maneira que eu vou enviar dados para essa função trabalhar. Aí ela vai executar as ações delas, né? E depois ela vai retornar algum valor ou simplesmente vai terminar e voltar lá para o nosso código principal e dar sequência ao nosso código. Então, falando separadamente desses três itens, ó, o tipo da função, ele é utilizado, né,
Então, deixem uma observação nessa parte aqui, ó. Tipo da função é usado para especificar o tipo de dado que a função vai te devolver. Então, o tipo que você colocar aqui é o tipo de dado que ela vai te devolver. Se for float, ela te devolve float. Se for int, ela te devolve int. Se for char, ela te devolve char. E assim por diante. Se for bit, ela te devolve o bit. Né? Então, o tipo da função é o tipo de dado que a função vai devolver. Anotem isso aí. Tá? Ela vai devolver para quem? Lá para o bloco principal. Porque eu posso ter uma função soma. Vamos supor que a função soma faz o que o nome dela está dizendo, ela soma. Então, você vai enviar para essa função soma os parâmetros que você quer que ela soma. Ela vai somar através dos comandos que você for colocar aqui. E ela vai te devolver esse resultado. E que resultado ela vai... Que tipo de resultado ela vai devolver? O tipo que você colocou aqui. Se você colocou char, ela vai devolver o tipo char. Se você colocou int, ela vai devolver o tipo int. E assim por diante. Então, essa é a primeira parte, né? O tipo da função. O nome da função, eu acho que é mais tranquilo, que é o identificador válido. É claro que vocês vão colocar um nome que tenha a ver, né, com o que a função vai executar. Tipo, a função vai controlar um motor de passo. Você coloca o nome aqui, motor de passo 1, motor de passo 2, e assim por diante. Ela vai inicializar o PWM, coloca aí, init PWM. Então, porque pelo nome você já sabe mais ou menos o que ela vai fazer. Então, tem que ser o identificador válido. E os parâmetros, que às vezes é mais difícil, eu noto que é mais difícil de vocês entenderem, essa etapa que é passagem de valores. Então, os parâmetros é uma passagem de valor. Para quem? A função vai receber valores e vai executar as ações em função dos valores que vocês enviaram. Então, eles consistem de uma lista de tipos e variáveis separados por vírgula. Então, aqui eu posso pôr o tipo desse valor e vários deles. Eu posso ter um int nome 1, um char nome 2, e eu separo por vírgulas. A especificação de parâmetros também é opcional, podendo o programador escrever funções que não utilizem os parâmetros. Aí a função só vai executar as ações. No entanto, mesmo que não existam parâmetros, os parênteses tem que ter, né? Que nem o void main lá. Tem que ter os parênteses, se não existir os parâmetros, né? Tem que ter manter os parênteses. Então, o return tem duas possibilidades de uso dele, que é para encerrar a função ou retornar um valor. Às vezes, você tem aqui testes dentro dessa função, ela está fazendo teste. Quando ela achou o teste adequado para o seu projeto, você já dá um return, ela já encerra a função. É como se fosse o break. Né? Aquela ação break também faz isso. Ou ela termina todos os blocos de ações e retorna o valor que você especificou aqui. Então, temos essas duas características aí do uso do return. Então, vamos começar com exemplos agora para entender essa parte de função. Então, tem aqui, ó, int quadrado int a. O int a está com os parênteses, né? O int a está com os parênteses. E tem aqui a chave de abertura e a chave de fechamento dessa função,
Lembrando que essa chave aqui, ó, de abertura, ela pode estar aqui também, não tem problema. Tá? Então, essa função, o que o nome dela está dizendo é que ela vai executar uma conta matemática que vai elevar um valor ao quadrado. Então, o tipo da função é int. Tá aqui. O nome é um nome válido, quadrado. E ela recebe um parâmetro, int a. Então, quando essa função for chamada, eu tenho que enviar nessa tratativa o parâmetro, que vai ser o meu a, e ela vai fazer o a vezes a. E terminar. E ela vai devolver o resultado desse a vezes a do tipo int. Ela vai devolver o a vezes a do tipo int. Por enquanto, nós estamos analisando a função separadamente. Já já teremos exemplos no código. Só uma pergunta, professor. Pode falar. Quando eu jogo um parâmetro para a função, ela devolve um parâmetro. Eu posso jogar mais do que um e ela devolver mais do que um ou não? Está limitado a um? Não, você vai colocar vários aqui. Você separa com vírgula. Você E o pode retorno? pôr int A, vírgula, int B, vírgula, int C e assim por diante. O retorno também pode ser? Vírgula. É. E o retorno também pode ser mais de uma ou não? Só? Não, aí o retorno vai ser um int. Vai ser um só, um valor só. Esse int aqui. Que nem no caso essa função, ela executa uma multiplicação do parâmetro que você enviar. O que você pode ter na função é, sei lá, testes condicionais aqui, em função de valores aqui, ela te retorna uma ação que você determinou com os testes que você está criando dentro dela. Mas ela vai te retornar, né, um int só. Um valor só, ela vai retornar. Uma variável só. Isso aí. Ela vai retornar sempre, nesse exemplo, um int. Você pode alimentar ela com 10 parâmetros, mas ela vai te retornar um. Aqui tem um exemplo de que é uma função ligar. Né? Void ligar. Então, ela é uma função void, então ela não retorna valor. Eu nem preciso ter esse return aqui, ó. Mas se colocar, sem problema, ele aceita. Então, se eu chamar essa função lá no meu bloco principal, o nosso código vai ser desviado para cá e ela vai executar a ação de colocar 1 no bit 0 do port B. Aí, se tiver um LED ligado lá, vai ligar o LED. Então, eu escrevo void, o nome ligar é um nome válido, esse aqui. Abre e fecha parênteses. Ela sendo void, já não tem nada mesmo de parâmetro, né? Não, ela pode receber o parâmetro, né? Então, eu quis dizer que ela sendo void, ela já não vai retornar nenhum valor. Mas ela pode receber parâmetro, sim. Eu poderia mandar um parâmetro e testar esse parâmetro aqui para saber qual LED eu vou ligar. Eu poderia ter uma estrutura de decisão aqui de vários LEDs e, em função do que eu enviar para ela, ela liga um determinado LED. Outra função, né? Essa função, ela é do tipo char. Então, ela retorna valor. Mas olha só, ela não recebe nada. Ela não recebe nenhum parâmetro. Ela não tem parâmetro. Ela só tem o abre e fecha parênteses. O que ela retorna quando eu chamar essa função? Está ligado? O nome dela, né? Está ligado. Ela retorna o nível lógico que nós temos no pino, no bit 0 do port B. Então, essa função, ela retorna o bit 0 do port B, quando ela for chamada.
né? Ela vai retornar ou 0 ou 1. É isso que ela vai retornar de valor. Essa função aqui, ó, de nome func, ela recebe dois parâmetros. Um char e um int. O char é P1 e o int é P2. E o retorno dela é char. Então, ela vai devolver como resultado sempre um char. Então, se ela receber o P1 e o P2, ela testa o P1 e o P2. Ela testa o quê? Se o P2 é 0, olha só, ela já retorna 1 e encerra. É como se fosse dado o break, né, no switch case lá. Se o P2 não for 0, vamos supor que o P1 é 1, aí ela retorna 3. Se esses dois testes não forem verdadeiros, ela dá esse retorno aqui de baixo, ó. Aí ela vai retornar essa conta aqui, P2 vezes P1 mais P1 dividido por P2. Ela retorna esse resultado aqui. Então, essa é uma função de nome func que recebe dois parâmetros e devolve o resultado no tipo char. E olha só, eu tenho parâmetros com tipos diferentes, tá? Isso é possível. Um é char e o outro é int. Professor. Agora, olha só. Professor. Nós temos aqui um programa mais completo, para vocês até entenderem como é que vocês vão chamar a função. Primeiro, essa parte inicial aqui, int a, b, dois pontos, ponto e vírgula. Isso aqui é a declaração, né, da variável a e da b. Por quê? Eu estou usando ela aqui, ó. Né? Então, na linguagem C, eu preciso declarar os parâmetros previamente. No C Sharp, no Java, no Delphi, aí você declara ele direto aqui nos parâmetros, não tem problema, não precisa declarar eles previamente. No nosso caso, a gente vai ter que declarar eles previamente. E é global, né? Então, eles têm escopo global. A função é soma, o nome dela é soma. Aqui, o que ela vai fazer? Ó, ela vai receber o parâmetro A, vai receber o parâmetro B, vai somar e vai retornar um tipo int. No bloco principal, o que nós temos? Então, aqui, ó, aqui em cima seria o bloco 2, né? Esse intermediário aqui é o bloco 3. E aqui vai ser o 4, né? Aqui embaixo. Falando lá da estrutura de blocos, né? Então, nós temos essa divisão, esse código aí. Então, no void main, nós temos a configuração do 3, né, como saída. O valor da variável A vai ser 3, o da B vai ser 4. E olha só como a gente chama a função. O que vai carregar no port B? O port B eu estou chamando uma função. Soma, que é o nome dela, né, o nome que foi dado nela. E entre os parênteses eu coloco os valores do A e do B. Que no caso aqui o A vai ser 3, o B vai ser 4. Então, quando o nosso código estiver nessa linha, ele vai ser desviado aqui para cima. E a função soma vai receber os parâmetros A e B, que nesse caso aqui é 3 e 4. Vai somar e vai retornar o 7, né? O resultado vai ser o 7. Aí ela vem para cá, volta, né, da onde saiu, e coloca o valor 7 no port B. Aí o nosso código para. Esse código não tem laço infinito, hein?
Então, eu tenho sempre que usar os portes para verificar os resultados, né? Porque são os pinos físicos que eu tenho. Agora, eu posso usar um LCD, posso usar também um display aí de 7 segmentos, né? E assim por diante, para visualizar os resultados aí, que nesse caso aí foi a função soma. Regras de escopo. Então, as variáveis, elas podem ser declaradas em diversos pontos do programa, mas quando são declaradas dentro de uma função, encontramos uma situação especial. Existem duas possibilidades distintas de declaração de variáveis dentro de uma função, né? Na lista de parâmetros e no corpo da função. Uma variável que é declarada no corpo da função, ela é local. Né? Então, toda variável que eu declaro ela dentro da minha função, ela tem um escopo local. Isso não é novidade para vocês. Então, as variáveis locais, elas não são acessadas fora daquela função. As variáveis locais são normalmente destruídas após o retorno da função, ou seja, aquele espaço de memória fica livre, né? Isso que significa destruir. Outra possibilidade é a gente declarar a variável nos parâmetros. Então, quando ela está lá nos parâmetros da nossa função, eu estou usando agora, né, as funções, vou ter parâmetros nela, então nós temos um caso mais específico de variáveis agora. Então, nos parâmetros da minha função, os parâmetros da função possuem um comportamento diferenciado. Uma vez que se comportam como variáveis locais, em relação à sua visibilidade, e ao mesmo tempo como globais, porque elas recebem valores, né? Porque eu acesso ela porque eu estou enviando valores para ela. Isso quer dizer que uma variável declarada como parâmetro formal de uma função, ela vai ter o escopo global no sentido de poder ser acessada de qualquer ponto do programa. Porque aquela função eu posso enviar parâmetros para ela de qualquer ponto do meu programa. Então, por isso que eu tenho o escopo global quando eu estou com aquelas variáveis declaradas no parâmetro da minha função. Tem um exemplo aqui. Olha só, float divide. Então, o nome já está dizendo, né, que ela vai fazer uma divisão. Né? Ela tem aqui, a declaração da variável A e da B com o tipo float, as duas. As duas têm tipos float. E ela devolve tipo float. Olha lá, porque ela foi declarada como float divide. O que essa função faz? Ela testa, né, o denominador. Se o denominador for 0, que é o B, né, ela já retorna 0. Ela já faz esse teste inicial. Se não for 0, aí sim, ela faz a divisão e retorna o resultado do A. Esse A barra igual a B é a forma reduzida, né? De escrever A igual a A dividido por B. Né? Então, ou você escreve isso aqui, A igual a A barra B, ou você usa essa forma que se chama forma reduzida. Isso aí vale para soma, para subtração, para multiplicação também. Então, a função divide faz isso. No bloco principal, nós temos aqui a declaração das variáveis A, B e C. Essas aqui são locais, né? Essas aqui têm escopo local. E aí eu atribuo o 7 para o A, o 3 para o B, e o C eu vou salvar o resultado da divisão. O que é isso aqui? C igual a divide A, B.
eu chamei a função divide e enviei o A7 e o B3, né? Nós enviamos ela aqui para essa função. A função vai fazer essa divisão e vai devolver, né, o resultado C, que vai ser, ó, 2.3333, porque ela devolve o tipo float, nesse caso, né? E ela vai carregar esse resultado no porte B. Né? Então, esse C, ó, o valor da variável C vai ser carregado no porte B de bola. Aqui nós temos um outro exemplo. Tem o const aqui, ó. Eu vou falar hoje também do const, logo mais. Const vem de constante. Então, eu criei uma variável que eu não posso mudar o valor dela. Eu não consigo mudar o valor dela. Porque eu criei uma constante. O tipo é double, porque eu tenho ponto flutuante nessa constante, que é o pi. 3.14159. Então, aqui é a declaração de uma variável constante. Eu não mudo ela. Aqui tem a função float de nome volume, a função volume do tipo float, e ela recebe também dois parâmetros, um de nome R, minúsculo, e o H. Então, ela vai calcular o volume de um cilindro. Né? Então, foi declarado localmente uma variável V para pegar o resultado dessa multiplicação. Porque o volume de um cilindro é o π raio ao quadrado vezes a altura. Né? Então, está aqui, π vezes R vezes H. Então, o resultado dessa multiplicação aqui vai ser salvo no V e ele retorna esse V do tipo float também, né? O retorno vai ser float. Então, no bloco principal, olha só o que está acontecendo. Eu estou chamando a função volume, que é essa daqui, e nós estamos enviando dois parâmetros, o 2 e o 3. Então, o 2 é o R, né? O 2 é o R, e o 3 vai ser o H. Só que esse exemplo não vai aparecer o resultado em nenhum porte, né? Então, eu precisaria, para ter um resultado físico lá do meu projeto, eu precisaria pegar esse resultado e carregar ele num porte A, porte B, porte C, para você ver algum LEDzinho acendendo lá. Mas é só um exemplo aí para entender a nossa função. Só uma pergunta, professor. Opa, a função, ela não retorna mais do que um valor, mas ela pode carregar os valores em variáveis globais próprias para isso? Sim, sim. Quer ver? Voltando aqui, nesse exemplo. Então, você quis dizer que ela recebe mais do que um parâmetro, mas ela devolve só um resultado. Sim. É isso. Sim. E qual é a dúvida mesmo? Você perguntou? Dentro da função, eu posso alimentar variáveis globais. Sim, sem dúvida. Opa, Alterar se valores você de variáveis tiver, globais. sem problema. Se você tiver declarado aqui várias variáveis globais, você usa elas em todas as funções, inclusive nesse exemplo aqui na função volume, sem problema. Então ela poderia retornar vamos dizer, o que eu quero da função carregado numa variável que depois eu use ela. Sim, aí, agora o retorno, que nem nesse exemplo aqui, foi declarado a variável V. Aí ela fez aí o cálculo e retornou esse V. Então, vai ser do tipo float esse retorno. Agora, se você tem uma variável aqui global, eu poderia ter pego essa float V
e declarado ela globalmente. Né? Se eu declarasse ela globalmente, aí eu já usaria essa fórmula direto e mandaria dar o retorno V. Então, ela ficaria salvo nessa variável V. Só que quem está usando ela é a função nesse momento, né? Então, nesse momento que você chamou a função, quem ia estar usando essa variável V é o retorno dela, o retorno da função. Mas você pode ter. É que você declarando localmente, né, criando variáveis locais, ter a otimização de espaço de memória RAM. Se você declarar muita variável global, a utilização de memória RAM vai aumentar bastante, porque aí é reserva física de espaço. Variável global, você tem reserva física de espaço, definido. Você usando, não. Quando ela é local, não, lembra? A local ela pode ser destruída, né? Ou seja, ela pode ser utilizada pelo seu código para armazenar outros dados em algum outro momento. Entendi. Beleza. Então, mais um exemplo aqui de uma função que chama controla LED. Ela é do tipo void, então ela não retorna valor, ela recebe a variável estado e recebe a variável numLED. As duas são unsigned char. Unsigned é o modificador de tipo e char é o tipo. Então, eu tenho a variável estado e a numLED. E dentro dela tem testes condicionais aqui, né? If numLED, se o numLED, se a variável, né, numLED que ele receber for 0, ele faz um segundo teste. Olha lá, o estado é 0. Se verdadeiro, ele coloca 1 no bit 0 do port C. Se não, ele coloca 0 no bit 0 do port C. Então, vocês podem criar uma função só para controlar LED e pelo código principal, olha só no código principal que nós temos. Se eu apertar o botão que está ligado lá no port E bit 0, ele vai executar essa ação, que é chamar a função controla LED e ele vai enviar o 1 e o 0. O 1 vai ser o estado e o 0 vai ser o numLED. Aí ela começa a testar. Ó, o numLED é 0. Então, nesse exemplo, o numLED vai ser verdadeiro. Aqui, ó. Então, ela vai testar o estado. O estado não é 0, o estado é 1. Então, ela vai para o else. Né? O estado é falso. O numLED é... Isso se eu mandar um e o 0. Nesse exemplo, ele está mandando um e o 0 e acabou, né? Não tem como eu mudar aqui. Tem como eu mudar, claro, se eu melhorar, né, a estrutura desse código. Esse código é mais um código para exemplo. Tá? Ah, inclusive tem um else aqui que não está executando. Só nesse exemplo, o estado é 1, o numLED é 0. Então, aqui é verdade, aqui é falso. Então, ela executa essa ação. Bit 0 do port C igual a 0. Mas por que está escrito let C? É porque a família 18 ela usa let em vez de port, tá? Por isso, a família 8 em vez de usa a família 18 em vez de port usa. Nós usamos a família 16, então nós usamos o registrador, né, port. Existem alguns padrões de formatação de código, tá? São então, por que eu coloco essas sugestões? Porque vocês vão pegar códigos aí e esses códigos eles
vão ter alguns, tá? Então, esses padrões, eles não pertencem ao ANSI C, tá? Mas ele facilita ajuda o programador. Então, as variáveis da seguinte forma. Eu coloco na lista o modificador de tipo, o tipo e o nome dela, né? Só que antes do nome, eu vou colocar a letra do modificador e a letra do tipo. Vai fazer parte do meu nome. Vamos ver isso num exemplo. Unsigned char. Tá aqui, ó, esse primeiro exemplo aqui. Unsigned char. Ou seja, o nome é variável. Só que, por sugestão, eu coloco o C nesse nome. Eu já sei o modificador e o tipo dela. Eu não preciso voltar lá para o e-mail e procurar essa variável para saber que tipo que ela é, que modificador de tipo que ela tem, né? Então eu já sei disso aí. Ou seja, eu estou um nome de variável e esse nome carrega junto com o modificador de tipo e o tipo. Então, para programas muito grandes, isso aí é muito interessante. Aqui tem o exemplo char, porque ela é signed, porque nós não colocamos o modificador de tipo. Se eu não coloco o modificador de tipo, significa que ela é signed. Então, está carregando o nome da variável. Essa variável, ela é signed e é char. Modificador de tipo signed e tipo char. Então, eu estou usando um nome, nesse nome eu estou tendo a informação do tipo e modificador de tipo. As funções, a mesma coisa. Então, para a função, eu posso usar essa regra aí também. Então, aqui, ó, void v minúsculo e função 1. E aqui, ó, no parâmetro dela, eu também posso usar essa regra. Então, o parâmetro da minha função é unsigned char contador. Então, quando eu usar essa função, essa variável, lá no meu código principal, eu já sei que ela é do tipo unsigned char. Quando eu chamar essa função lá no meu código principal, eu já sei que ela é do tipo void. Quando eu chamar essa função 2 lá no meu código principal, eu sei que ela é do tipo, ela é unsigned char. Então, ela é um modificador unsigned e o tipo é char. E assim por diante. Ou seja, eu uso no nome duas letrinhas, essas letrinhas vão me informar o modificador e o tipo da função ou da variável. Outra maneira, outro recurso, né, que ajuda muito a gente entender o nosso código é a indentação. É usar o tabulador, são os recuos, né, do nosso código. Né? Porque vocês sabem que eu poderia pegar esse código e escrever ele todo em uma linha só. O compilador vai entender facilmente. Agora, para a gente ficaria mais difícil, né, de analisar esse código escrito tudo em uma linha. Então, nós separamos blocos, né, de testes condicionais, de laços infinitos, de funções, por recurso, que a gente geralmente, para dar esse recurso, tab, né, a tecla tab de tabulador. Então, eu começo com uma função em um determinado alinhamento, né, aqui, um determinado tabulador. Dentro dessa função, eu estou fazendo um teste condicional, então eu dou um recuo para fazer esse teste condicional. Se dentro desse teste tivesse um outro teste, eu vou dar mais um recuo, né? E assim por diante. Então, o nosso código ele fica fácil de
entender dessa maneira. Então, isso aí chama identar o código, identação. E nós temos, para terminar, algumas diretivas do compilador. Tá? Então, essas diretivas, a gente ainda vai treinar elas, né? Então, vai ficar aí no material para a gente depois consultar, relembrar, né? Eu sei que hoje é uma aula que está tendo muito assunto para vocês, mas não se preocupe que a gente vai tratar esses assuntos aos poucos. Então, toda aula a gente vai falar um pouquinho desses assuntos aí, não se preocupem. Então, nós temos o absolute, ele especifica o endereço de memória com um valor numérico. O at especifica o endereço de memória apontando uma outra variável já declarada. Então, vamos ver isso aqui no exemplo. Tá? Eu tenho aqui o exemplo. Char motor igual a 1, absolute 0x08. O que eu fiz? Eu declarei a variável motor, tipo char, ela é signed, né, porque não foi declarado aqui o modificador. Atribuí o valor 1 para ela e escrevi absolute 0x08. O que ela vai fazer? O que o compilador vai fazer? Ele vai declarar essa variável no endereço 0x08. Tá? Então, eu posso declarar uma variável e falar para o compilador, ó, eu quero que essa variável fique salva no endereço tal. Aí você escolhe o endereço lá que você quer declarar a variável. Char escola at port B. Aí o exemplo do at agora. Ó. Né? O que aconteceu aqui? Ele declarou a variável escola, né? Então, char escola, eu declarei uma variável de nome escola, com o mesmo endereço do registrador port B. Então, tudo que acontecer lá no port B vai dar na variável escola. Então, se você tem lá 8 botões ligados no port B, conforme você aperta lá o seu port B, né, os botões, esses dados vão estar salvos nessa variável escola. Char gerador at motor. Então, declarei a variável gerador do tipo char e coloquei o at motor. O que ela vai fazer? Declarar a variável gerador com o mesmo endereço da variável motor, que nesse exemplo é esse aqui, ó, o 0x08. Então, a variável gerador, né, ela vai estar no endereço do motor, que nesse caso é o 0x08, que foi usado o absolute nesse código. Temos também, como diretivas, o type def. Então, ele cria um novo tipo. Professor. Oi, pode falar. Eu não entendi aquele exemplo anterior. O senhor poderia repetir? Aquele mesmo endereço. Sem dúvida. Espera aí, ó. A última parte que eu falei? Da variável motor com o mesmo endereço. Então, ó, primeiro, o at, o que ele faz? Ele especifica o endereço de memória apontando para uma outra variável. Então, nesse exemplo aqui, ó, do escola, usando o at e port B, o que eu fiz aqui? Eu apontei, né, o endereço do port B para a variável escola. É isso que eu fiz. Então, se eu escrevi char escola, eu declarei a variável escola. Aí eu coloquei at port B. Então, o at especificou o endereço de memória que foi apontado para ele. Então, quando eu carregar alguma coisa na escola, ele vai transferir para o port B. Então, ó, ele declarou a variável escola com o mesmo endereço do registrador do port B. Então, a variável escola, ela está no endereço do port B. Então, se você carregar a variável escola com um determinado valor,
esse valor, claro, vai para o porte B. Vai transferir para o porte B, entendi. Vai transferir para o porte B. E o valor do porte B também pode ser monitorado pela variável escola. Nesse de baixo foi declarado a variável gerador @motor. Então, o que ela fez? Declara a variável gerador com o mesmo endereço da variável motor. Ah, mas por que eu sei que a variável motor está no endereço 0x08? Porque eu estou dando sequência nesse código aqui, tá? Vamos imaginar que eu tenho um único programa aqui que está fazendo essa sequência. E a variável motor da primeira linha, com o absolute, eu atribuí já o endereço para ela aqui, né? Colocando 0x08. Entendi. Então, nessa última linha, eu tenho que a variável gerador, ela vai ter o mesmo endereço da motor. Né? Porque ele pega o endereço aqui do motor e atribui para a variável gerador também. E aí, nós temos o typedef. Então, ele cria um novo tipo. Né? O tipo é o tipo que a gente declara variáveis e declara funções. Né? Tipo char, tipo int, né? Então, você quer criar um novo tipo. Como que é? Claro que você tem que criar um novo tipo a partir de tipos que já existem. Né? Então, eu tenho aqui ó, o typedef, é a nossa diretiva. Bit é o tipo. E eu quero usar o boolean, o nome boolean. Tá? Porque não tem o tipo boolean na linguagem C. Tem no Java, tem no C#, tem boolean. Mas o typedef ele vai aceitar o boolean agora para declarar a variável. Ó. Por isso que na linha seguinte está escrito ó, boolean led1. Então eu criei uma variável de nome led1 com um tipo definido. E esse tipo definido foi o boolean. E que tipo é? É tipo bit. Tipo bit é o que o nome está dizendo, é um bit. Aqui nesse outro exemplo tem o typedef, signed, char. Então o tipo é char. O modificador de tipo é signed. Eu estou transformando isso aqui no nome int8. Então, se eu escrever int8 fatec, ponto e vírgula, eu criei a variável fatec com um tipo definido, que é o tipo int8, e esse tipo que eu defini, ele é signed_char. Eu posso ter uma variável e criar o tipo ulong. Aí aqui o nome já está levando, né? O de unsigned e o long. Então, em vez de você ficar escrevendo unsigned long para todas as variáveis que você for criar, você vai escrever o long. Então, você criou um novo tipo, né? Mas, claro, é um novo tipo a partir de tipos que existem. Aqui tem o exemplo, typedef char string. Então, eu criei aqui o tipo string, né? Do tipo char. Então, é um tipo string do tipo char. Aqui tem o exemplo. Aí eu escrevo lá string, que é o tipo que eu criei. E aqui o nome 5. Aí eu crio a minha string aqui, que string eu uso aspas duplas, né? Escrevo lá, escola. Aqui tem o typedef int valores e tem aqui ó, a definição do tamanho desse vetor aqui, né? Que vai ser 16. Então, eu estou criando o tipo valores 16 e é do tipo int. Então, aqui está um exemplo, né? Eu escrevo lá valores. O que é esse valores? É o tipo que eu criei. E o num é o nome. E eu carrego o meu vetor com valores tipo int, né? Por isso que eu
eu estou com valores altos aqui, ó. 2020, 65.536, né? Então, eu estou carregando com valores altos aqui, porque eu criei esse vetor do tipo int e dei o nome valores para ele. Então, o typedef eu consigo mudar, criar novos tipos. Às vezes é melhor, em vez de vocês ficar escrevendo unsigned, long, né? Você vai escrever só o long, tá? Então, temos algumas vantagens aí na utilização do typedef. E se aparecer códigos que vocês pesquisarem com essas diretivas, ela já vai ajudar o entendimento aí para vocês. Então, vetor, ó, é um conjunto de variáveis do mesmo tipo. Então, eu declaro ele com um modificador, que é opcional, o tipo é obrigatório, o nome, né, é obrigatório, e aqui eu não tenho tamanho. Eu abro os colchetes aqui e não coloco tamanho nenhum. Se eu não coloco o tamanho, é obrigado a ter os valores. Né? Se eu não coloco o tamanho aqui, é obrigatório os valores. Que é o caso desse exemplo aqui, ó. Né? Então, aqui eu tenho que colocar os valores que eu quero, porque eu não declarei um tamanho. Agora, eu posso ter o tamanho. Se eu coloco o tamanho, os valores são opcionais, que é esse caso aqui, ó. Né? Esse caso aqui, unsigned int, resultados, e aí foi colocado o tamanho, são 10. Eu vou ter 10 valores aqui que eu vou poder armazenar nesse vetor, nesse variável resultado, e do tipo unsigned int, né? Modificador unsigned, tipo int. O vetor vocês já conhecem, né? Nós já usamos aí em micro 1 também essa parte de vetor. String, ó, é um caso especial de vetor formado por apenas caracteres do tipo char. Né? Então, string é um vetor que só tem char. O último byte será sempre o 0, que é o nulo, né? Ou null, né? Do inglês é null. Então, eu escrevo char, se eu não colocar a quantidade, né, de valores, eu já escrevo a minha string. Se eu colocar, né, a quantidade, eu não preciso carregar a minha string. Exemplos. Então, olha só. Aqui eu tenho char nome 1, abre e fecha o colchetes, e eu carreguei com o FATEC SP. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Só que existe esse null que nós não estamos vendo aí, né? Mas o compilador ele usa essa informação para informar o término do vetor, né? Ele não está aqui, eu não preciso colocar aqui, mas existe o caractere null. Esse caractere é muito usado para a gente fazer teste de término de string. Aí, se eu estiver fazendo um teste que, ó, a string terminou, aí quando apareceu o 0, eu vou saber que a string terminou. Aqui o char nome 2. Então, bom, primeiro que string é tudo char, né? Tem que ser char. O nome da variável aqui é nome 2 e eu estou reservando 6 posições. E eu estou escrevendo micro. Estou usando 5 porque tem mais esse sexto que não, né? Ele é só para o controle aí do nosso compilador para ele saber que terminou esse nosso vetor. Se você colocar 5 aqui, ó, depois vocês vão fazer teste, se colocar 5, ele já vai dizer que não tem espaço suficiente para escalar, porque precisa ter o espaço do nulo junto. E aqui, se eu quero mandar uma mensagem, né? Não é que mandar uma mensagem, é que o nome já está sugerindo, né? O que esse vetor está fazendo, né?
Então, esse vetor é um vetor mensagem. Ele é muito usado para a gente trabalhar a comunicação serial. Então, eu já estou carregando ele com valores, né, de mensagem, tipo 0, 1, o A, o B, o C, e eu termino sempre com 0, né? Vou terminar o meu vetorzinho com 0. A string tem essa característica aí, né? O último byte sempre tem que ser 0, o caractere nulo. Nós temos também a static, né? Então, é o que o nome está dizendo, né? Declara variável estática. Então, possui declaração global com visibilidade local. Ela inicializa apenas uma vez a nossa variável. É geralmente declarada dentro de funções, por isso a sua visibilidade é local. Como que eu declaro ela? Eu escrevo static, ponho o tipo, ponho o nome e o valor opcional. Agora tem dois exemplos aqui. Um exemplo com static e outro exemplo tirando esse static daqui, ó. Então, agora que vocês também já conhecem funções, eu tenho aqui a função contar, de nome contar, os dois exemplos. Tem a função contar. E dentro da função, nós fizemos uma declaração de variável estática local, que é essa CNT, de contagem. E inicializamos ela com 0. O que o static está fazendo? Ele inicializa apenas uma vez essa variável. E aí eu vou retornar o incremento dela, o mais CNT. Isso que eu retorno. Então, se no bloco principal eu chamar uma vez a contar, ela vai retornar 1. Se eu chamar uma segunda vez, ela retorna o 2. Se eu chamar uma terceira vez, ela retorna o 3. Então, isso aqui a gente pode visualizar no port A. Se eu não usar o static, eu sempre inicializo. Então, o retorno, ó, sempre vai ser 1. Sempre vai ser 1. Porque cada vez que eu chamo a função, eu inicializo ela. Então, o static faz isso. Inicializa apenas uma vez a sua variável. O define. O define é muito usado, né? Então, o define você substitui o identificador pelo texto especificado. Né? Então, aqui tem um exemplo do uso do define. Está aqui, né? Ó, define. O que ele está fazendo? Ele está criando o identificador LED e tudo que tiver escrito LED aqui no nosso código, o compilador vai saber que é o port B.B1, que é o bit 1 do port B. Aqui em cima é só uma variável char flag. No nosso código, nós temos um teste do botão B0. Então deve ter ligado lá um botão lá no bit RB0, né? Se o botão for pressionado, ele coloca o flag em 1. O bit 0 do flag em 1. Se você tira o dedo do botão, ó, que é essa condição aqui, e o flag for 1, a lógica end aqui, né? Aí ele volta o flag para 0 e ele faz LED igual to LED. O que é isso aqui? LED é o port B.B1, o bit 1 do port B. Então, ele vai aceitar esse LED aqui, porque ele foi definido aqui, no início. Tá? Então, o define, ele faz isso. Aí, nós temos o const. Né? Então, o const é de constantes, né? Então, são valores.
numéricos ou não, fixos, e que não podem ser alterados pelo programa durante a execução, né? E uma característica boa é que ele usa memória ROM. No nosso caso, é uma memória flash. Então, o const vai ajudar a otimizar o uso de memória RAM. Então, um microcontrolador que tem pouco espaço de memória RAM, ele, usando a diretiva const, você declara aquela variável na memória flash. Aqui tem o exemplo, ó, const LED igual a 1. Então, a variável de nome LED, ela é salva na memória flash. Então, ele declara a variável de nome LED e salva na memória flash, deixando a memória RAM livre. Quando vocês trabalharem com LCD, vocês vão querer escrever bastante texto lá. E, às vezes, o uso da memória RAM, ele vai ficar com alto uso de memória RAM. Então, o programa não vai funcionar do agrado de vocês. Vai começar a ter alguns erros lá de compilação, vai ter erro da informação no próprio display. Aí vocês vão ver que a memória RAM está quase lá nos 90%. Então, uma alternativa para esse tipo de problema, quando a gente trabalha com displays LCD, é usar essa diretiva const aqui. Então, aqui nesse exemplo, o LED é 1, né? Então, criamos a constante LED 1, e ela está sendo usada aqui, ó, aqui embaixo. O código é o mesmo do anterior. Então, tá port b.led. Opa, port b.led, ou seja, é port b.1, né? Que aí é o bit 1 dele. Então, aqui ele vai aceitar esse LED porque eu declarei essa constante LED e coloquei 1. Ó. LED é igual a 1. Depois vocês podem testar esses códigos aí, hein, pessoal? Esses aqui roda e dá para fazer testes fisicamente nele, ou até no debug ou no simulador no Proteus, né? E para terminar, se eu não me engano, esse aqui é o último assunto nosso, é o SBIT. Né? Então, o SBIT, o que ele faz? Ele atribui ao nome LED o bit port b.b1, nesse exemplo aqui, né? Já pegando essa declaração aqui, né? Então, ele vai atribuir ao nome LED o port b.b1. Então, ele está sendo usado aqui embaixo, ó. O código é o mesmo, só aqui que estão mudando, né? Então, aqui é como se a gente tivesse port b.b1 igual a til port b.b1, né? Então, ele fez essa troca aqui, né? O SBIT faz isso. E o SBIT é usado naquelas declarações de LCD que a gente faz quando trabalha com LCD, que é um assunto daqui 2 semanas.